Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. E hoje é com grande satisfação que a gente tem para falar sobre o lançamento do livro do professor Marcelo Silveira Rabelo, que é uma honra para nós, né? Porque acho que durante todas as nossas entrevistas, a gente ficava provocando o professor Marcelo para ele vir aqui lançar o livro no canal e ele nos deu essa satisfação. Então, hoje, nós temos muito a agradecer o professor Marcelo Rabelo, né? Então, primeiro, eu quero agradecer a cada um de vocês que está presente ao vivo ou aqueles que vão estar nos vendo, nos ouvindo, tá bom? E lembrando, não esqueçam de se inscrever no canal, a gente já passou de 1.200 inscritos, né? E aí dá um like, porque você vai estar recebendo todas as nossas produções. Então, hoje, a gente tem também a participação de 5 importantes convidados. Eu vou começar aqui a chamar o professor Marco Aurélio de Paoli. Olá, professor, tudo bem? Como vai? Tudo bem, aqui é tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite para participar. Vai ser um prazer participar aqui com vocês. Estou percebendo que nós temos algo em comum. Você percebeu ou não? O quê? Os chapéus? Os chapéus. Os seus são mais sofisticados que os meus, né? Mas o meu é só de um bonezinho aqui. Muito legal. Marco, obrigado de você estar presente, né? Eu acho que todos nós gostamos muito do professor Marcelo, então vai ser muito legal esse bate-papo, essa conversa. Obrigado, viu? E eu vou chamar a representante. Eu esqueci, desculpa, de apresentar o professor Marco Aurélio de Paoli. O professor Marco Aurélio de Paoli é professor da Universidade Estadual de Campinas e o nosso presidente da Associação Brasileira de Polímeros, né? E eu vou chamar também aqui a Maria Denise Medeiros Macedo, que vai estar representando todos os discentes do Brasil, em especial da Universidade Federal de Campina Grande, não é, Denise? Isso, muito obrigada, professor Deval, por estar aqui participando do seu canal. Muito obrigada também, muito especial para o professor Marcelo, por ter me escolhido para estar representando os estudantes. E é isso, gente, fiquem ligados, porque essa live promete, viu? Mas que a gente também vai bater um papo gostoso, vai falar desse livro que, olha, é inovador, né? Bom, eu vou chamar também a professora Suedna Maria Lima Silva, que é professora da Universidade Federal de Campina Grande. Tudo bem, Suedna? O microfone está desligado, hein? Boa noite, agora sim me escutam. Boa noite, professor Deval, boa noite a todos. É uma honra, um prazer imenso estar participando deste canal Professor Polímeros para Jovens Cientistas, e ainda mais nesse momento, né, bem especial para o professor Marcelo Rabelo. É verdade. Olha, você sabe que a gente já está com 126 pessoas assistindo, hein? Você vê que o livro é muito importante, né? Ele já tem alguns livros com o professor Marco Aurélio, né? Então, ele já tem uma história aí, né? Bom, muito bom. Eu vou chamar também o professor Clodoaldo, né? Lazzaretti. O professor Clodoaldo, ele é professor da Escola Técnica Senai Mário Amato. Tudo bem, Clodoaldo? Como vai? Uma honra estar aqui. Meu muito obrigado pelo convite. Creio que vai ser uma noite bastante produtiva e grandes expectativas no lançamento dessa obra tão importante para o mundo dos polímeros. Meu muito obrigado pelo convite, professor. Muito bom vê-lo aqui também, né? Eu acho que para nós a gente tem o maior carinho pelas escolas técnicas e você aqui vai estar representando todos os professores que fazem a diferença aí na vida de cada um dos jovens estudantes. Muito obrigado você de estar aqui presente. E eu quero, né, chamar a professora Tatiane Soares Alves, que é professora da Universidade Federal do Piauí. Tudo bem, professora Tatiane? Como vai?
Tudo bom, professor Derval? Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Hoje é dia 1º de abril, mas é verdade. O livro saiu. O livro saiu e a gente espera poder bater um papo a respeito da importância desse livro, essa obra tão esperada. Então, cumprimento a todos que fazem parte dessa live, os demais colegas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Me sinto muito honrada em estar aqui com vocês. Eu também estou muito emocionado, feliz, porque acho que todos nós gostamos muito do professor Marcelo, né? Então, é uma emoção, principalmente nesse período de pandemia, que a gente fica com muita saudade dos amigos, né? Então, pelo menos também a gente acaba matando a saudade, né? Muito obrigado. Então, eu vou agradecer momentaneamente a cada um de vocês, né? E vou chamar o professor Marcelo Rabelo, tá bom? Porque a gente vai começar a conversar com ele. Então, antes de eu chamar o professor Marcelo Rabelo, eu quero falar poucas palavras, porque com o currículo que ele tem, né, é difícil falar toda a experiência do professor Marcelo Rabelo. O professor Marcelo Silveira Rabelo, ele tem graduação em Engenharia de Materiais e mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Paraíba. Ele fez seu doutorado em Materials Engineering na University of Newcastle, né? Ele é o professor titular da Universidade Federal de Campina Grande e muita experiência, né? Nessa área nossa de materiais poliméricos, ministra cursos, e é uma honra, né? Por quê? Porque ele também já é autor de outros livros, como Aditivação de Polímeros e Aditivação de Termoplástico. Professor Marcelo, que honra tê-lo aqui no canal, Professor Polímeros para Jovem Cientista. Muito, mas muito obrigado de você nos brindar com essa honra. A gente tem quase 160 pessoas e a gente está muito feliz de tê-lo aqui. Eu é que agradeço, Derval. Uma satisfação minha você ter aceito a gente fazer esse lançamento aqui nesse canal tão interessante, nesse desprendimento que você faz de fazer tantas entrevistas, tantas reportagens bacanas. Então, eu achei que o local mais apropriado de a gente fazer essa divulgação seria aqui, né? Muito obrigado a você, muito obrigado à sua equipe que, junto com você, faz esse canal um sucesso. Obrigado a todas as pessoas presentes, colegas, professores, alunos, ex-alunos, né, engenheiros aí, profissionais do Brasil inteiro que estão presentes. Eu agradeço a você também, Derval, a generosidade de suas palavras na confecção, na preparação do prefácio do livro. Né? Foi muito, muito, muito bem escrito, muito bacana, e, como eu falei, muito generoso. E eu também gostaria de agradecer bastante os convidados que vão estar aqui compartilhando esse momento conosco. Né? E essas pessoas, tinha tanta gente que eu queria que estivesse aqui presente também, né? Mas pela limitação prática de espaço, ficaria difícil. Mas essas pessoas, elas têm duas coisas em comum. Né? Primeiro, são pessoas que gostam de polímeros, né? São muito identificadas com a área de materiais poliméricos. E depois são pessoas que gostam de ensinar, tem uma grande identificação. Como se trata de um livro didático, esse convite foi estratégico para trazer essas pessoas que têm essa identificação tanto com a área de polímeros quanto com a área de ensino. Né? E citando nominalmente, eu agradeço a Suedna, colega do departamento, representando a minha universidade, e inclusive Suedna viu a versão inicial, a versão embrionária do livro, junto com o professor Romulo Navarro e com alguns alunos. Agradeço ao professor Clodoaldo, que representa nesse lançamento todo o pessoal da escola técnica, um trabalho importantíssimo de formação de cursos técnicos profissionalizantes que são tão importantes para o setor industrial. E agradeço a Tatiane, que vem das terras geladas de Teresina, né? Não sabia que estava tão frio lá, e ela foi escolhida, né, como uma pessoa competente e representando a força da nova geração de professores.
E, por fim, um agradecimento especial ao meu amigo Marco Aurélio, parceiro na publicação anterior de aditivação de termoplásticos da Unicamp, também presidente da BPOL, representando, portanto, todos os poliméricos do Brasil inteiro, né? E, evidentemente, o livro sendo didático, destinado aos alunos, não poderia deixar de estar presente um representante de todos os alunos que precisam estudar polímeros de todo o Brasil. E aí, então, a gente convidou Denise, aqui da Universidade Federal de Campina Grande, a quem também eu agradeço a presença. Então, Deval, eu passo a palavra para você agora, e mais uma vez, muito obrigado. Marcelo, bom, me permita chamar de Marcelo, professor Marcelo, mas assim, eu digo para você que o que você falou de eu fui generoso no prefácio, eu digo que eu fiquei muito, mas muito impressionado com o livro, com a qualidade, com principalmente a metodologia inovadora que você trouxe. Foi muito, mas muito interessante. Eu queria só já falar para 170 pessoas que fiquem aí, porque nós vamos ter uma novidade, né? Eu prometi tanto essa novidade, Marcelo, que eu não sei, eles devem estar esperando um sorteio de um carro, alguma coisa assim, né? Porque... Mas... E hoje é 1º de abril, né? Então... E hoje é 1º de abril. Não é mentira, não, né? É verdade. É verdade esse bilhete. Bom, Marcelo, claro que para a gente, né, é uma honra tê-lo aqui, em especial até pelo carinho que a gente tem, pela sua trajetória. Eu acho que o livro, né, ele na verdade tem... ele nos traz uma amplitude, ele vai... As pessoas vão poder perceber que ele será atual por muito tempo, porque ele tem uma estratégia que depois você vai falar, né? E eu acho também que ele traz, além das questões dos conceitos teóricos e fundamentais, ele nos remete a algumas reflexões em cada final de capítulo, nos traz experimentos. Então, eu não vou continuar falando muito aqui, porque senão eu vou deixar as pessoas falarem, tá bom? Então, eu vou chamar o nosso primeiro convidado. Posso, então? Eu vou chamar o professor Marco Aurélio de Paoli para falar suas impressões a respeito do livro. Vamos lá. Oi, Marco, tudo bem? Tudo bem. Então, agora a bola está com você. Você que tem que falar aí com o professor Marcelo, tá bom? Ok. Olha, em primeiro lugar, como eu já tinha agradecido, né, de vocês terem me convidado para participar dessa atividade, eu acho, primeiro, bastante importante que existam... Eu acho que houve algum probleminha técnico com o professor Marco Aurélio de Paoli. Vamos voltando. Está voltando, que ótimo. Está voltando. É muito importante, né, que existam livros para os nossos estudantes, né, dedicados aos nossos estudantes, que muitas vezes nós temos excelentes livros editados no exterior, e muitas vezes a barreira da língua já não é um problema para os nossos estudantes, mas é um livro adequado, né, para a formação dos nossos estudantes. Quer dizer, quem escreveu o livro trabalha já há muito tempo, né, com estudantes brasileiros, né, e sabe exatamente como se dirigir a eles. Então, eu acho que isso é um ponto importante, né, como se dirigir. Cada conjunto de estudantes tem uma característica muito particular, e só quem trabalha com eles é que vai entender essa característica. Então, por isso que eu achei muito, muito bom o livro do Marcelo, porque ele é um livro, assim, fácil de ler. Não é um livro que a pessoa leia forçado, né? Eu tenho que estudar esse assunto. Eu achei muito interessante a maneira como o assunto vai sendo introduzido, né? Então, ele vai sendo introduzido aos poucos,
e de forma gradual, e cada um deles, né? Então, a pessoa vai se envolvendo com o assunto, tá certo? Então, eu acredito que os estudantes que forem utilizar esse livro não vão ver assim como uma coisa maçante, né? Ah, eu tenho que ler esse livro, né? Quer dizer, quando o Marcelo for dar uma disciplina, falar para os alunos, ó, consultem o meu livro, eles não vão consultar o livro como uma obrigação chata. Eu acho que eles vão consultar o livro com um certo prazer de ir acompanhando. E a maneira como ele organizou os assuntos também é uma maneira, assim, eu achei muito didática. Então, eu entendi que esse livro foi um livro escrito para os alunos, né? Foi um livro escrito para o estudante, não foi um livro escrito para um profissional consultar. Pode ser, claro, usado por um profissional, sem nenhum problema, mas eu entendi que ele foi escrito para os alunos. Então, para o aluno, então, o Marcelo, quando escreveu esse livro, ele estava pensando no aluno ali sentado, estudando e tentando aprender sobre esse assunto de polímeros. Tá? Então, na minha opinião, isso é muito importante, porque você consegue cativar o aluno, né, ao ler o livro. É como um escritor de um romance que vai deixando, né, para você descobrir o criminoso na última página do livro, né? Quer dizer, não é bem assim, mas você vai seguindo os assuntos e você vai... Eu achei que desperta a curiosidade, né? É um livro que vai despertando a curiosidade à medida que nós vamos lendo. Então, eu conheço poucos livros didáticos que sejam assim, acho que na área de polímeros, o único livro que é desse tipo... agora me fugiu o nome, inclusive é um livro que foi editado em alemão e em inglês, que é um professor alemão que trabalha nos Estados Unidos, que ele escreveu o livro quase como se fosse um romance. E aí de Elias, não é? Isso mesmo, do Elias, isso mesmo. Né? E esse livro do Marcelo também é um livro agradável de se estudar nele. Né? Então, eu acho que essa é a qualidade do livro. Então, eu quero dar os parabéns ao Marcelo. Conheço o Marcelo desde quando ele voltou do doutorado dele lá na Inglaterra, né, Marcelo? Acho que foi a primeira vez que nós nos encontramos lá, aí em Campina Grande. Isso, você estava dando um curso aqui. Eu fui dar um curso aí, a Laura me convidou para dar um curso, o Marcelo estava chegando, e desde então nós temos tido assim, temos nos encontrado várias vezes, apesar da distância, né? Agora, com essa ferramenta, nós vamos nos encontrar até com maior frequência. Então, eu quero parabenizá-lo pelo livro e quero dizer a todos que estão assistindo que não é mais um livro, né? É o livro que poderá ser usado pelos estudantes no seu dia a dia e para aprender muito sobre polímeros. Nessa área que é tão importante, eu gostaria de lembrar que a área de aprendizado, desenvolvimento e pesquisa de polímeros é muito importante para a área da ciência, é muito importante para o desenvolvimento do país, conhecer mais sobre essa área, e, infelizmente, tem sido desprezada, né, em muitas universidades, o desenvolvimento dessa área. Mas nós precisamos de gente capacitada, né, para trabalhar nessa área, e eu acredito que esse livro vai contribuir para isso, para capacitar mais gente para trabalhar na área de ciência de polímeros. Então, mais uma vez, parabéns, Marcelo, e vamos esperar agora o próximo livro. Muito obrigado, Marco, muito obrigado mesmo. Professor Marco Aurélio, muito obrigado pelas suas sábias palavras, né? A gente já passa aqui de 180 pessoas, né? E com certeza as pessoas aqui algumas estão lembrando até do CBPOL, falando várias coisas a respeito, né? Elogios aqui ao professor Marcelo Rabelo. Bom, muito obrigado, e eu daqui a pouco chamo você, então, de volta, tá bom?
Tá ótimo, vou ficar aqui pouco, então. Eu vou, então, né, dar continuidade aí ao lançamento, né, professor Marcelo, e vou chamar a representante dos estudantes aí do Brasil, e olha que responsabilidade, hein, Denise? Pelo amor de Deus, hein? E lógico que você também está representando aqui os alunos, né, da Universidade Federal de Campina Grande. Então, seja bem-vindo mais uma vez, então, e, por favor, fique à vontade para tecer seus comentários, porque você já recebeu o livro, né? Isso mesmo. Então, pessoal, eu acho que uma das razões que o professor me escolheu para estar aqui, né, falando, compartilhando com vocês sobre isso, é porque eu enchi o saco dele a respeito desse livro. Não teve uma vez que eu fui na sala dele, desde que ele compartilhou com a gente na sala, enquanto eu ainda estava estudando sobre estrutura e propriedades de polímeros, que eu não tenho entrado lá e eu perguntava, professor, e o livro? Professor, e o livro? Realmente, com muita expectativa, e o que eu posso dizer é que, realmente, esse livro vai abrir a sua mente. Esse livro é, do início, até o prefácio eu li tudo que eu consegui nesse tempo, né, desde que eu recebi, e ele é um livro inteiramente voltado para o aluno. Não vai ser uma leitura cansativa, não vai ser uma leitura difícil. Eu acho que, realmente, quem já foi aluno do professor Marcelo, eu já vi aqui muita gente nos comentários falando, não vai conseguir ler esse livro sem imaginar a voz dele falando o que está escrito ali. O professor tem um jeito, uma didática que é a cara dele. Então, lendo esse livro, eu realmente consegui voltar várias vezes às aulas e é como se o professor tivesse ali do meu lado, conversando comigo enquanto eu estava lendo. Uma das coisas também que eu fiquei muito ansiosa é porque durante todo o livro você vai encontrar vários links para que justamente expanda o seu pensamento. Então, se ele está falando, por exemplo, sobre a reciclagem de borracha, de pneu, então vai ter lá, durante a leitura, um link que joga você no vídeo do YouTube que mostra aquele processo. Então, acaba que fica um livro super interativo. Você não vai ficar só limitado a ler sobre aquele processo, como é que essa reciclagem é feita, ou até mesmo a importância dela. Você vai ter a oportunidade de ver aquilo. Né? Muitas vezes a gente não consegue ver nas indústrias, mas, gente, eu fiquei surpresa como tem muito processo, tem muito vídeo bom no YouTube, muitos sites também. Não sei como é que o senhor conseguiu, professor Marcelo, porque, meu Deus do céu, é muita coisa para agregar conhecimento. E como uma pessoa que está representando os alunos, eu não poderia deixar de agradecer ao senhor, porque eu acho que é o mínimo que eu poderia fazer. Muito obrigada, professor, porque o senhor escolheu compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu fico muito feliz porque o senhor realmente dá para perceber que existe dedicação ali, existe realmente um desejo de fazer com que quem lê entenda, e que não seja pesado, que seja algo que fique na mente e a gente, futuramente, quando se formar, enfim, estiver na indústria, a gente fale, eita, eu lembrei agora de uma coisa que o professor Marcelo disse que serve totalmente nessa situação. Então, muito obrigada. Realmente, eu acredito que valoriza muito a literatura que a gente tem científica a respeito da área de polímeros. E o que eu posso dizer para você é o seguinte: por favor, leia esse livro. Por mais que você já tenha assistido essa disciplina com o professor Marcelo, não é apenas notas de aula que ele usava para nos ensinar sobre. Realmente é algo a mais, é um plus. E você vai sair com uma mente totalmente expandida quando você lê esse livro. Realmente é muito, muito, muito especial para mim estar aqui e poder ter ido antes. Realmente queria compartilhar, mas consegui guardar segredo. E estou muito, muito feliz, professor. Muito obrigada. Eu acredito que é o que as pessoas que vão ler esse livro, os alunos, os professores, enfim, que vão ler, vão querer dizer ao senhor. E aqui, como uma representante deles, eu estou dizendo agora, muito obrigada por ter se empenhado tanto nesse projeto. Obrigado, Denise, por suas palavras. Agora você criou uma expectativa muito grande, viu?
Então, as pessoas vão ter que dar um desconto aí quando forem realmente se deparar com o livro ao vivo e a cores, né? Muito obrigado. Denise, eu vou ser sincero para você, quando ouvi suas palavras aqui, eu fiquei até emocionado, porque eu acho que como docente, o professor Marcelo deve olhar para você e eu acho que é o melhor presente que nós, docentes, recebemos, é o que você está dando hoje para o professor Marcelo. Parabéns aí pelas suas palavras, né? E a gente já chegou a 200, às vezes volta, então eu pediria para todo mundo que está aí no chat, convida as pessoas para entrar, porque, na verdade, vai ter uma surpresa no final, hein? Então, ó, vai mandando mensagem aí, convida eles para entrar para a gente ter mais gente aqui, né, Denise? E a surpresa é só para quem estiver presente, não é Devaldo? Denise, muito obrigado, e daqui a pouco eu chamo você, tá bom? Então, para que a gente possa, então, chamar mais uma convidada, eu chamo a professora Suedna Maria Lima Silva, que é professora, né, colega do professor Marcelo, da Universidade Federal de Campina Grande. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? Agradeço mais uma vez a você, professor Deval, essa oportunidade de o professor Marcelo está lançando o livro no seu canal. Agradeço imensamente a você, professor Marcelo Rabelo, pelo convite para representar os professores da Unidade Acadêmica de Engenharia de Materiais, do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Campina Grande, e os docentes da universidade como um todo, os representantes de polímeros, e tenha a certeza que o sentimento de todos os professores que fazem parte da Unidade Acadêmica de Materiais, da UFCG, é o mesmo que eu tenho, de uma alegria imensa, de um orgulho e uma honra poder estar participando desse lançamento do livro de Estrutura e Propriedade de Polímeros. Porque, Marcelo, eu falando, na verdade, como colega de trabalho, e falando também como ex-aluna, né, embora a gente tenha quase a mesma idade, né, tu começou muito novinho na academia, né? Suedna foi da minha primeira turma que eu ensinei na universidade, eu era fera. E aí, professor Deval, e para os demais que estão nos assistindo nesse momento, só para contar uma historinha antes de chegar no livro, o professor Marcelo foi sempre tão dedicado e tão comprometido com o ensino, que numa disciplina, Estrutura Supermolecular de Polímeros, era esse o nome, né, Marcelo? Ele digitou um texto, né, a gente tinha um texto digitado. Datilografei isso. Datilografado, digitado não, datilografado. E que eu guardo comigo, professor Deval e colegas, até hoje. Então, Marcelo sempre muito comprometido, muito dedicado com o ensino. E tenho certeza, Marcelo, que na elaboração dessa obra, não só na parte da escrita do livro em si, assim, o zelo, o cuidado, a edição, o capricho, todo o teu trabalho. Mas eu acho que por trás disso tudo teve o antes. Na verdade, o mais importante foi o teu planejamento, porque esse livro não é um livro, ele é o livro. Porque, na verdade, é uma metodologia que ela foge completamente dos livros que a gente está acostumado a ler. Então, embora já tenha sido comentado pelos colegas, né, anteriormente, os que falaram anteriormente, pelo professor Marco Aurélio, pela Denise, né, a representante dos estudantes, embora seja um livro para os estudantes, não tenha dúvida, Marcelo, que vai ser um livro para os professores também, né? Porque a metodologia é algo assim inovador, é algo assim prazeroso, a leitura fantástica. A gente pega o livro e a gente costuma dizer para os alunos, olhem, vejam que, assim, consulte os livros, mas o mais importante é que vocês usem os artigos científicos, porque é uma bibliografia mais atualizada. E você se preocupou, Marcelo Rabelo, com esse detalhe de ter no livro
uma bibliografia atualizada. Imagina você estar folheando um livro, né? Aliás, como é digital, você está ali lendo o livro e você ter acesso aos sites e às bibliografias atualizadas. Uma outra questão que eu achei assim fantástica, Marcelo, nós, como acadêmicos, nós, professores, a gente se preocupa muito com a teoria. Claro que tem as disciplinas com foco de atividade prática, né? Mas no livro, você, em todo capítulo, você tem sempre aplicação prática. Sugestão de atividade prática. Então, assim, eu achei você... tinha que ser do professor Marcelo Rabelo, né? Como a Denise já falou, tinha que ser o professor Marcelo Rabelo. Sempre muito comprometido com os detalhes, com a tristeza, com essa questão didática, Marcelo. Fantástico, né? Nessa parte desse livro, né, diferenciado, dessa fácil leitura, dessa leitura prazerosa, eu fico imaginando que esse ano passado, a gente ainda continua com um ano difícil, né, de pandemia, e eu fico imaginando que você poderia ter realmente usado bastante do seu tempo, né, para escrever vários projetos, para escrever vários artigos científicos, né, enfim, faz parte também que você tem, olhando o seu currículo, são várias publicações em revistas, em periódicos com alto fator de impacto, você tem vários projetos aprovados, mas veja, o seu foco, né, não diria assim, focar e prestar um pouco do teu tempo, ou de bastante tempo, para que os alunos pudessem aproveitar o máximo possível, né? Então, Marcelo, em nome de todos os colegas que fazem parte dessa unidade acadêmica da engenharia de materiais, particularmente os professores de polímeros, te parabenizo mais uma vez pela excelente obra. E muito obrigada mais uma vez, e é uma honra estar aqui participando desse momento que, com certeza, é tão importante para os estudantes, para nós e para você também. Muitíssimo obrigado por suas palavras, Suede, bastante significativas. E eu agradeço também a professora Suedna, né? Ô, Marcelo, você sabe que ela aceitou o convite de dar uma entrevista no canal? Depois de insistir muito, eu consegui, Marcelo, acho que vai ser no final de abril, hein? Então, vamos todos assistir. Obrigada, professor Deval. Muito obrigado pelas suas lindas palavras, a gente agradece, e eu vou, então, dar continuidade convidando o professor Clodoaldo Lazzaretti, né, que é professor da Escola Técnica Senai Maramato, uma importante escola, né, no estado de São Paulo, e que está aqui representando também os demais professores aí da Escola Técnica. Como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, professor Derval, professor Marcelo, uma honra estar aqui comentando sobre essa obra. Muito bom. Vamos lá. Não me surpreendeu a qualidade da obra, visto o autor. Nós que somos do Senai, e o Senai tem esse histórico de formação profissional, tanto de nível técnico como de nível superior e até de pós-graduação, todos esses níveis em formação profissional da área de polímeros, a obra me surpreendeu de uma maneira assim que me fez lembrar a minha aula, porque na formação profissional você está falando de alguma coisa para o aluno e o aluno ele fala assim, professor, mas onde eu aplico? Aí você traz historinhas da indústria, né? O que me surpreendeu no livro é que quando eu fiquei com a dúvida, mas onde eu aplico? Eu virava a página, estava lá um exemplo. Eu virava outra página, tem o link de um vídeo do YouTube. Eu virava o final do capítulo, tem uma resenha de algum assunto. Então, eu achei, isso caiu para a gente, para nós que viemos da formação profissional, eu também fui aluno de Senai, lá atrás da área de plásticos também, isso já tem quase 30 anos, e a gente tinha uma dificuldade de ter literatura, né? Na década de 80 e 90, nós estudávamos com apostilas datilografadas também.
E o advento da tecnologia, a proximidade, ela encurtou o caminho do conhecimento. Quando você pega o livro Aditivação de Polímeros, e já olha ele lá atrás, quando o professor Marcelo escreveu ele, você já tem uma surpresa que é uma linguagem fácil, uma linguagem do dia a dia. Este livro, então, eu acho que ficou como fosse um diálogo. Parece que a gente está conversando com o livro. Tamanha facilidade, tamanha a sensibilidade do diálogo, quando eu vou falar isso, quando eu vou discutir algum aspecto técnico, tecnológico, com o perfil do meu aluno, que é o perfil da indústria. Então, esse aluno, quando ele está na fase do aprendizado, e que ele é colocado à prova daquilo que ele está desenvolvendo como aprendizado, ele só aplica isso onde? Professor, me dá um exemplo, como que vai se comportar? E o livro é de uma didática, assim, surpreendente, né? Eu fiz até uma anotação, eu falei, eu vi uma figura que o professor Marcelo colocou no livro, depois todo mundo vai ter o prazer de chegar nela, a figura 7.6, e que ele conseguiu, numa figura com símbolos, explicar diferentes comportamentos e propriedades de inúmeras situações relacionadas a polímeros, sem escrever uma frase sequer dentro dessa figura, apenas com simbologia. E ele ainda colocou assim, a simbologia é autoexplicativa. E qualquer profissional que bater o olho vai entender. É uma honra ver uma linguagem tão fácil, tão próxima, e que consegue abranger nível técnico, nível superior e nível de pós-graduação, naquilo que cabe da minha experiência, e falar assim, esse livro encaixa em todos eles. É gratificante saber que teremos mais uma literatura imprescindível para a área, saber que vai agregar a esse profissional que está estudando e que vai pôr os pezinhos na indústria de transformação, na indústria de obtenção de polímeros, e isso vai agregar para ele uma gama de informação e conhecimento muito grande. São essas as minhas palavras. Professor, imensamente grato pelo convite, e saiba que seu livro vai ser livrinho de cabeceira de muito aluno nosso. Agradecido. Muito obrigado. Muito obrigado, Clodoaldo. Você sabe que eu tenho assim um apreço imenso, uma admiração imensa pela escola técnica, pela formação que se oferece, uma formação mais prática, mais direta para toda uma juventude, né? Admiro muito a escola Senai Maruá Mato, né, a mais famosa do Brasil. Aproveito para mandar um grande abraço para o pessoal do Senai Cimatec, lá da Bahia, a quem eu sempre tenho um contato com eles, né? Mas, mais uma vez, obrigado, Clodoaldo. Agradeço também ao professor Clodoaldo Lazzaretti pelas suas palavras, e eu já logo, quando você falou dessa figura 7.2, eu fui lá olhar, viu? Porque eu falei, gente, né? Aí, realmente, você tem toda a razão em relação à figura. É 7.2 que você falou, né? 7.6. 7.6. Ah, 7. Tá. Então eu vi a figura errada. E eu falei, de qualquer forma, a 7.2 também é bem interessante. Bom, muito obrigado pelas suas palavras. Daqui a pouco a gente chama você, então. Obrigado, viu? Agradecido. E a gente continua, então, né, com esse lançamento. E eu vou convidar a professora Tatiane Soares Alves, né? Tudo bem, professora? Como vai? Tudo bom, professor Derval? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Boa noite, professor Marcelo. Bem, o bom de ficar por último para falar é que a gente concorda com tudo que foi dito anteriormente, né? Se fosse a ata de uma reunião, eu assinaria e diria, estou de acordo. É verdade. Mas o que é que eu posso falar? Eu estou aqui para representar os docentes, né? Fui escolhida, fui honrada com esse convite pelo professor Marcelo, mas para mim é muito difícil separar a docente que hoje sou da discente que um dia fui. Particularmente a história do professor Marcelo, porque eu fui praticamente uma psicopata da didática dele. Eu comecei a graduação em 2002, minha primeira disciplina, seminário de introdução, foi com ele. E terminei o doutorado, 10 anos depois, com o professor Marcelo na minha banca. Ao longo da minha graduação, foram 4 disciplinas com o Marcelo. Eu só não emplaquei a 5ª,
como aluno especial do mestrado, porque consegui estágio e fui para a Bahia, conversei com ele, Tatiane, não, é melhor você ir fazer o seu estágio, porque eu queria ainda tentar fazer à distância. Mas a preocupação dele era tanta com essa questão da didática, do acompanhamento, da absorção do conhecimento, que ele disse, não, Tatiane, acho que é melhor você, né, ir para a prática, viver a engenharia de materiais. E isso eu nunca esqueci. Então, hoje, no dia 1º de abril, né, tá aqui representando os docentes, é impossível não trazer essa minha carga de aprendizado com ele, pela didática do professor Marcelo. 11 anos esperando esse livro, eu conto 11 anos como docente aqui no Piauí, então eu estou há 11 anos esperando esse bendito desse livro, porque até hoje eu faço uso da apostila que a professora Suedna falou, e se eu soubesse, professor, eu tinha pego aqui os direitos autorais também, porque todas as suas aulas, até hoje, eu tenho anotações. Uma vez ele disse uma frase, pois é, e eu escrevendo, o pois é foi junto. Não porque a gente tivesse a necessidade de registrar única e tão somente o que o professor Marcelo falava. Era algo a mais. Era exatamente em cima da didática dele, ele trazia algo diferenciado do que a gente poderia ver, basicamente, ou ler num texto de um livro, que fosse de mais fácil acesso. Então, nós, como alunos, o que a gente queria, na verdade, era registrar o algo a mais que ele trazia. E eu vou confessar, se eu soubesse, eu teria ganho muito dinheiro com isso, porque muita gente xerocou todas as minhas anotações, que até hoje eu ainda tenho, por incrível que pareça. E dentro desse contexto da didática, eu me lembro, assim, rapidamente de uma historinha com ele, que ele tinha muito essa preocupação, né, do acompanhamento do aluno. Eu acho que quem foi aluno do Marcelo, e hoje como professor, eu já usei, inclusive, esse artifício. Pela primeira vez, eu vi um professor ter essa preocupação com a absorção do conhecimento dos alunos, trazendo alguns trechos de desenho animado. Eu nunca esqueci quando ele estava falando de aditivação, e ele trouxe um trecho de um desenho. Se eu não estiver enganada, professor, se eu me corrija, acho que é a Era do Gelo. Eu disse, meu Deus, Marcelo assiste desenho. Não tem um desenho da Era do Gelo que eu não me lembre dessa aula, naquela sala cinza do DEMA. Então, como essas coisas acabam nos marcando, e a gente traz isso hoje. Minhas aulas na área de polímeros hoje são inspiradas em outros professores também. A professora Suedna foi minha primeira professora na área de polímeros, mas o professor Marcelo Rabelo, de fato, eu tinha uma certa perseguição didática para com ele. E eu lembro também de uma aula, ainda lá naquele bloco CD, uma aula, acho que era de processamento, em que eu viajei. Não sei, eu buguei na hora. E ele olhou para mim assim e fez, Tatiane, entrou um descanso de tela. Eu morri na hora, porque todo mundo olhou para mim. Tatiane, vamos dar um intervalo? É melhor. Então, ele percebeu que o volume, porque a aula dele começava muito cedo, então ele percebeu o volume de assunto poderia estar fugindo, escapando do pensamento dos alunos, da turma. E aí ele parou, depois ele retomou a aula. Então, ele tinha essa preocupação do nosso acompanhamento, mas sempre trazendo. O que eu destaco assim, no professor Marcelo, que é o reflexo desse livro, é que ele transforma a base em caminho. Ele nos dá a base, mas ele não deixa a gente esquecer que tem todo um caminho a percorrer, que existe um mundo real. Quando ele traz, eu fiquei muito feliz, professor, já que eu não pude pagar a disciplina para emplacar o Penta, né? Quando o senhor traz na página 215 do livro, falha prematura de polímeros. Porque é um assunto extremamente rico e raro, né? A gente se preocupa muito em dar os fundamentos que são fundamentais, avaliar processamento, enfim, mas viver, né, a vida útil do polímero, quando ele vai falhar, por que ele pode falhar, e se falhar, no que é que pode dar, né? Estando na nossa responsabilidade como profissionais, porque, afinal de contas, a preocupação de vocês é formar bons profissionais, né? Então, eu trago esse destaque para o livro, esse exercício da prática, a fundamentação, a nossa base, e eu acho que fica como, assim, a principal mensagem, o polipensar, né? O polipensar na prática, como é que a gente se faz entender como professor que os polímeros estão no nosso dia a dia, isso é inegável, mas como pensar em polímeros? Fugindo da teoria, às vezes engessada, como é que a gente pode transformar isso num conceito que a gente sinta prazer? E esse seu livro hoje, sendo verdade, ele vai estar em nossas mãos, e eu fico muito honrada por estar aqui representando muitos e todos os colegas que hoje
que foram seus alunos, hoje são professores também, assim como eu. Então, fico muito agradecida e fico muito feliz por amanhã poder aplicar esse seu livro no meu dia a dia, na minha sala de aula. Obrigada. Muito obrigado, Tatiane. Fico feliz que, de alguma maneira, a gente conseguiu impactar, né, nas nossas ações e ter uma influência positiva aí na sua vida profissional, que está tendo uma repercussão tão boa, né? Muito obrigado por suas palavras. E eu posso dizer para você também, Tatiane, o seguinte, eu lembro de um congresso em São Paulo, onde eu vi esse castorzinho e ele falando de propagação de trinca. Na hora que quebrou, eu falei, gente, que legal! E eu já fiquei pensando, nossa, eu preciso aprender a fazer isso nas minhas aulas. Foi muito... Você acredita, Marcelo? Eu lembro disso também, muito jovem. Tá vendo? Lembra, né? Isso e essa sensibilidade que você trouxe do professor Marcelo, eu acho que isso é muito, muito, muito uma característica dele que a gente, todos nós que estamos aqui, gostamos bastante. Professor, cerca de 210 pessoas, hein? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado, Tatiane, pelas suas palavras. A gente já está, então, agora, né? Daqui a pouco a gente vai falar a novidade, é isso? Tem uma novidade aí, fica aí, tá, pessoal? Então, Marcelo, eu queria, então, agora, pedir para você, né, já que todos os nossos convidados falaram, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco de como foi fazer a história desse livro, quais são os diferenciais que você acredita que vai servir para cada um. Já foi falado aqui que esse não é um livro para o estudante, não, é para nós também, docentes, porque eu adorei. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por favor, fique à vontade. Bom, eu vou ser breve, né, porque o tempo já está passando, a gente programou para 40 minutos, já vai em 46, mas vou ser bastante breve, Deval. Mais uma vez agradecendo pelas palavras muito generosas de todos vocês, né? Agradeço o público ainda está mantendo aí a presença aí esse tempo inteiro. Mas assim, quando eu comecei a ensinar estrutura e propriedade de polímeros, eu fui vendo que a literatura não atendia a maneira como eu abordava as aulas. E o aluno chegava para mim e perguntava, Marcelo, eu quero comprar um livro da matéria, qual é o que eu compro? E não tinha, ele tinha que comprar uns 3, 4 livros, enfim, né? E a gente não atendia a maneira como eu buscava passar esse tipo de conhecimento. E aí o processo foi evoluindo. Quando teve uma greve aí imensa aí de uns 6 meses, eu disse, eu vou aproveitar essa greve e vou escrever esse livro. E aí, durante a greve, eu escrevi o índice, somente, não passei do índice. E aí, no começo de 2020, antes da pandemia, aí eu resolvi, não, eu vou agora pegar esse livro e vou escrever. Quando a pandemia começou, eu tinha escrito os 2 primeiros capítulos. E aí, então, eu em casa, né, trabalhando em casa, sem aquelas reuniões que consomem tanto tempo da gente, sem tantas distrações do dia a dia, eu consegui me concentrar, acelerei, né, a meta era julho de 2021, mas eu fui me empolgando, eu fui acelerando, fui antecipando tudo e consegui terminar agora nesse começo de ano, né? Então, o livro, eu tenho aqui uma edição especial aqui, de capa dura, né, uma encadernação especial, tá muito bacana, né? Pelo menos a encadernação ficou muito boa, né? E como os colegas já mencionaram, eu procurei fazer uma coisa prática, uma coisa que desse assim aquela sensação de que o aluno está assistindo uma aula. E procurei fazer uma coisa um pouco mais além, né? De ele ter condições de buscar mais informação, né? O livro, por si só, ele vai acompanhando um conteúdo programático de uma disciplina, não é? E tem assuntos que são muito mais vastos. Por exemplo, eu falo de cristalização de polímeros, mas é um assunto assim que daria um livro só sobre cinética de cristalização, por exemplo, um livro só sobre morfologia, um livro só sobre mecânica de fratura. Então, não é esse o objetivo, não era esse o objetivo, o objetivo era contemplar esses conteúdos em um nível
adequado para os alunos adquirirem uma base que permitisse eles terem um entendimento suficiente para a vida profissional deles, claro, né? Quer aprofundar, você vai desenvolver projetos numa área como essa, você está se deparando com situações práticas em que precisa aplicar conceitos de mecânica de fratura, por exemplo, né? Então você tem amplas possibilidades de aprofundar desses tópicos, tá? Então o livro ele tem a finalidade didática para o aluno, pensando no aluno, em como o aluno pode aprender mais usando as ferramentas que eu coloquei, né? E aí eu fujo, né? Eu fujo do convencional, eu não fico limitado a seguir a ABNT. Quem me conhece sabe que eu não sou muito afeito às regrinhas, né? Então, de repente eu coloco parte do texto com a cor azul, né? Com a cor verde, né? Eu boto figuras flutuando no texto, né? Não necessariamente cada figura tem lá figura 4.1 e a legenda, tudo certinho, não, eu fujo muitas e muitas vezes de determinados padrões, tá? Todas as imagens que tem são imagens que os gráficos, por exemplo, diagramas, alguns eu criei, outros que são citados, imagens da literatura, eu redesenhei tudo, deixar tudo em português, deixar tudo bonitinho, as estruturas químicas todas foram redesenhadas, né? Então foi um trabalho que eu fiz assim com muito carinho, com muita dedicação, para que ficasse num nível compatível que o assunto merece, né? Não tenho capacidade de fazer diagramação profissional, então a diagramação tem as suas, evidentemente, né, tem as suas limitações, mas eu acho que atende a finalidade, né? Então, tá aqui, já está disponível, Deval, né? Já está disponível para né? Eu recebi muitas consultas ao longo desses dias, né? Como é que eu faço para comprar? Onde é que vende? Né? Tinha gente querendo depositar na minha conta já para mandar pelo correio e tal, não sei. Então, mas está disponível. Poxa, professor, e eu sei que ele tem 268 páginas, é isso? Então ele tem 7 capítulos, é isso? Isso. 7 capítulos, Você quer dar algum spoiler para a gente em relação ao nome dos capítulos, ou você já quer vir com a novidade mesmo que a gente tem aí? Não, vamos acabar o suspense, Deval. Meu Deus! Meu Deus! Vamos dizer aqui como é que eles fazem para adquirir. Isso, é o que eu quero saber. Como que eu vou comprar e quanto vai custar? Meu Deus! Deval. 210 pessoas ouvindo você, hein? Olha a responsabilidade, hein? Eu estou vendo aqui no chat aqui que várias pessoas estão coisando ao mesmo tempo, mas tudo bem, eu vou soltar aqui, você vai fazer suspense comigo mesmo, né? Mas, vamos lá. Deval, esse livro, ele vai ser de distribuição 100% gratuita. Puxa vida! O livro vai ser apenas no formato eletrônico. Eu fiz a impressão aqui, mandei encadernar, porque é minha cópia para eu deixar na minha estante, né? Então, ele vai ser totalmente gratuito. Você já pode pegar hoje esse livro. Eu vou colocar aqui no YouTube, onde você pode pegar. Deixa eu só copiar aqui o link. Então, quer dizer que eu vou preencher um formulário, vou colocar meu nome, e aí eu vou receber o livro, é isso, Marcelo? Isso, o link já está lá, já coloquei lá. Agora é tanta mensagem aí que o link vai se perder. Não, eu não vou conseguir agradecer a todos aqui, porque a gente vê que tem gente do Brasil inteiro, né? Gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Norte, Nordeste, olha, tá todo mundo falando, e a gente, claro que agradece muito você por essa generosidade, porque acho que não tem uma outra palavra, né, a descrever essa ação, porque a gente sabe
a qualidade. Eu li o livro e é como todos falaram aqui. Parece que você não está estudando. Vem e vai, e trouxe uma amplitude para a gente começar a ter ideias, trazer conceito. Eu acho que foi muito legal. Marcelo, então conta para a gente uma coisa. Então, eu entro nesse link, preencho meus dados, é isso? Como vai ser? Exatamente. Você só entra lá, tem um formulário rapidíssimo. Tá. Né? Você coloca o nome, e-mail, a cidade, e você recebe de resposta, você recebe um e-mail onde você baixa o livro diretamente em PDF, não tem pop-up, não tem propaganda, é no meu site, né, que eu criei para isso. Tem também no site, tem um formulário, se você identificar incorreções no livro, né, o link não está funcionando, está faltando aqui, tem erro de português, o conteúdo está errado, o conceito está errado, e quiser fazer sugestões para edições futuras, né, uma característica por ser eletrônico, Deval, é que ele Marcelo, pode ser dinâmico, né? Eu posso fazer atualizações mais frequentes, né? Sem aquelas amarras de uma editora. É fácil você colocar o link aqui no chat, porque, na verdade, já que você está aí com o computador, coloca a gente aqui no chat, porque o pessoal está falando que coloca no YouTube, mas no chat eles também têm possibilidade de copiar, caso você... Pronto, aqui, eu coloquei 2 vezes, mas porque são tantas mensagens aparecendo que aí então tá bom, ele vai se perdendo, mas eu já coloquei 2 vezes. Tá bom, então ótimo, mas não se preocupe. Só um detalhe, Deval, é que o livro, ele até respondendo uma pergunta de Hélio Vibeck, grande abraço, Helinho, o livro ele não foi vinculado a uma editora, né? Eu fiz uma edição própria, então é a edição do autor. Ele está registrado, tem ISBN, a obra toda já está registrada como direito autoral, mas ele não está vinculado a uma editora, é edição minha, é edição do autor, tá certo? Mas, enfim, né? Então já está aí, já está disponível. Agradeço as opiniões que aparecerem, né? Agradeço a presença de todos vocês, né? Que ficaram até aqui esse momento, e está com você novamente, Deval. Aqui. Deval sumiu? Pode falar, Marcelo. Não, eu encerrei minha participação, então está com você a palavra. Então eu só tenho a agradecer a cada um que esteve aqui no canal, né? Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa novidade aqui que a gente teve, essa questão do gratuito, né? E só para finalizar, agradecer ao professor Marcelo mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer ao professor Marco Aurélio de Paoli. Muito obrigado, professor, pela presença, e nós agradecemos, tá bom? Bom, eu quero agradecer também e lembrar a todos que em outubro desse ano vamos ter o Congresso, o 16º Congresso Brasileiro de Polímeros. Todos devem acessar o site do CBPOL, cbpol.org.br, se inscreverem, mandarem seus trabalhos, porque vai ser um congresso num formato novo, diferente, e vamos manter o mesmo nível científico, ou vamos até melhorar, né? Vamos melhorar, né? Vamos ter um nível científico maior do que os outros 15 congressos brasileiros de polímeros. Esse já vai ser o 32 anos de CBPOL, então é uma coisa que já está bem estabelecida e esperamos todos, né, no CBPOL. Com certeza, Marco. Muito obrigado pela presença aqui no canal, e eu agradeço, viu? Eu chamo Deval, aqui também... Deval, só um minuto, Deval. O pessoal está dizendo que no YouTube, o YouTube corta as mensagens que tem link externo. Então, a gente pode combinar o seguinte: depois que encerrar a transmissão, aí você bota como post fixado no vídeo do YouTube, tá certo? Sim, senhor, claro, você que manda. Aqui a gente faz o que o autor manda aqui, né?
Bom, eu convido, então, a Denise Medeiros Macedo para fazer seus comentários finais. Denise, fique à vontade. Realmente, né? Enquanto o professor estava falando, e vocês também que estão participando aqui, estavam comentando, eu ficava dando uma espiadinha aqui no chat e eu vi que realmente o pessoal está bem empolgado. E não é para fazer expectativa baixa, não, viu? Eu garanto a vocês que esse livro vai superar a expectativa. Muitos amigos meus estão aqui mandando mensagem, inclusive dizendo: eu acho que hoje eu nem durmo, vou virar à noite e ler esse livro. De tanto que a gente está comentando e está aqui ansioso para ler. Então é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, professor Deval, professor Marcelo, todos os outros também que estão aqui presentes. E vamos lá, vamos ler esse livro, vamos baixar e aprender muito, 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 porque esse livro é realmente, gente, inspirador. Vocês vão gostar, tenho certeza. Denise, muito obrigado pelas suas palavras, aqui representando todos os estudantes do Brasil, em que responsabilidade, em especial também os aí de Campina Grande, né, que para o professor Marcelo, com certeza, tem um afeto muito grande, né? Então, obrigado pelas suas palavras, nos emocionou bastante, viu? Obrigadão. E eu, então, chamo a professora Suede, né, para fazer seus comentários finais e agradeço mais uma vez a presença dela. Eu que agradeço mais uma vez. E, Marcelo, só para dizer, além da excelente qualidade, ainda de poder ser gratuito e de você contemplar todos os alunos. Então, isso foi, assim, um verdadeiro presente, Marcelo. Muitíssimo obrigada, então. É muito emocionante, né, professora? Muito generoso da parte do professor Marcelo nos brindar, principalmente porque ele traz toda uma bagagem, né, de mais de 30 anos de experiência didática, que eu acho que isso é muito legal, né? Foi muito bom essa notícia, realmente. Por isso que a gente fez todo esse estardalhaço aí, para pedir para as pessoas esperarem a novidade, né? Poder atender a todos, né? A todas as classes, né? Isso é fantástico. Muito obrigado mais uma vez a você pela presença e, nós vamos esperar você aí no final de abril, né? Final de abril, começo de maio, a presença da professora com o jovem estudante, que ela vai fazer uma entrevista aí, né? E, mais uma vez, eu passo a palavra, então, ao Clodoaldo Lazzaretti, que é professor da Escola Técnica Senai Maramato. Professor, fica à vontade pelas suas últimas considerações. Bom, lisonjeado com tudo isso, só fazendo uma pequena correção, eu tinha falado figura 7.6, não é tabela 7.6, é algo impressionante olhar uma tabela com símbolos e falar assim, ela é autoexplicativa. A didática foi algo assim fantástico. No demais, professor Rabelo, o nome disso é generosidade. Quando a gente fala em conhecimento, quando a gente fala em transmitir conhecimento, nós precisamos muito de atitudes como essa. E você conseguiu um grau de generosidade assim, fora da curva para a gente. Nós precisamos muito disso. Só tenho a agradecer, tenho certeza que o plastiqueiro de formação profissional do curso técnico, da graduação, da pós-graduação do Senai Mário Amato e da Faculdade Senai Mário Amato vai usar esse livro e muito no aprendizado profissional dele. Meu muito, muito obrigado. É gratidão que fala, né? É gratidão. Obrigado, professor Clodoaldo. Pela sua presença aqui no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista, né? E eu acho que o que você traz, na verdade, né, essa questão do uso dos livros, né, do livro pelos jovens, né, porque vocês mesmos têm um curso técnico, pós-graduação, ensino superior, então acho que isso para a gente, eu acho que para o professor Marcelo é bastante representativo, né, professor? Isso. Então, muito obrigado mais uma vez
pela sua presença, e eu, então, passo a palavra à professora Tatiane Soares Alves, da Universidade Federal do Piauí, né? Professora, fique à vontade pelos seus comentários. Mais uma vez, obrigada, né? Eu acho que é um obrigada duplo, né? Obrigada pelo convite, professor Derval. Obrigada, professor Marcelo. Os que me antecederam falaram muito bem, definiram muito bem, generosidade, né? O que define a sua ação é a generosidade, e o que define, eu acho que o caráter do livro é o polipensar, né? É o pensar de maneira diversa. E isso vai trazer para a gente, como professor, uma nova visão de didática, e para os nossos alunos também uma nova forma de experimentar conhecimento. Eu tenho certeza que vai ser o novo Harry Potter dos polímeros, sem dúvida. Essa foi melhor, hein, Tatiana? Adorei, Tatiana. Certeza, batata. Batata, né? Olha, Nossa Senhora. Marcelo, quer fazer alguma coisa? Derval, só uma observação final. Como eu não corro mais o risco de ser reprovada, então eu me dou o direito de ser abusada assim. Mas, assim, vai que depois, né? Ai, que legal. Bom, assim, eu agradeço mais uma vez a você, Derval, pelo ter cedido esse tempo e todo o carinho que você teve, você e sua equipe, né, em tornar esse momento viável, né? Agradeço a Camila, que fez a capa do livro, né? Fez uma arte muito bacana, né? Então, Camila está de parabéns também, o sobrenome dela é Petrucci. Enfim, né? Então, muito obrigado a vocês todos. Vou agradecer a professora, então, Tatiane, e você fica à vontade para fazer seus comentários, Marcelo. Então, agradeço a todos os presentes. O livro foi feito com muito carinho, né? O máximo que eu consegui fazer nas minhas limitações de competência técnica e metodológica, e estou sempre à disposição para receber sugestões e comentários, que lá no próprio site tem lá um espaço para isso, né? Mais uma vez, Derval, canal Professor Polímeros para jovens cientistas, mais uma vez, parabéns por manter esse espaço tão interessante para a área. Marcelo, a gente fica muito feliz de ter participado desse seu trabalho maravilhoso. Eu acho que Tatiane foi irreverente, mas eu acho que ela trouxe para a gente uma sinalização muito importante, porque ele realmente irá contribuir muito, né, para nós que temos uma paixão muito grande por esse material, né, que são os materiais poliméricos. Marcelo, muito obrigado, então. Agradeço a todos os presentes aqui, mais de 190 pessoas, 200 pessoas ainda nos ouvindo. Eu acho que isso traz a importância, né? E, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos aqui no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. Agradeço. Se vocês puderem dar um like aí no canal, se inscrevam, divulguem, porque, na verdade, eu digo para todo mundo, eu não quero ser youtuber, eu quero divulgar ciência e tecnologia que são desenvolvidas nas instituições de ensino e pesquisa. Por quê? Porque a gente tem que valorizar, né, dar créditos principalmente ao jovem cientista. Então, não esquece de divulgar isso para a gente tem, na verdade, vários produtos. A gente tem mini documentários, a gente tem entrevistas com docentes e jovens cientistas, e a gente vem trazendo também algumas inovações, né? Aulas que eu preparo e que a gente vai estar produzindo também, outros colegas disponibilizando. Então, esse é um espaço de socialização do conhecimento de materiais poliméricos. Vejo você no canal, muito obrigado por hoje e um abraço a todos. Valeu, até mais!